Olá, por conta aí do feriado amanhã, eu preciso adiantar esses nossos bate-papos e vocês vão observar que eu inclusive lancei uma aula extra hoje para que eu garanta a atividade, esse contato e a atividade no mesmo dia. E nessa perspectiva eu vou mandar aí alguns minutinhos de alguns comentários a partir da minha leitura sobre o texto que vocês estão aí trabalhando na construção das atividades. E logo em sequência, né, do texto, que fala de cultura e organização, que vocês fizeram a atividade 7, atividade 6. Agora eu estou confundido. Eu acho que, enfim, nós vamos falar hoje um pouco do contexto social. Está na sequência da cultura e organização. E aí eu me lembro, com muita nitidez, atividade 7 que vocês fizeram. Eu já passei agora a atividade 8. Com muita nitidez, que a gente vem falando ao longo da leitura desse texto, sempre numa perspectiva mais ampla, mais geral. E é essa perspectiva que a gente traz para compreender melhor a questão do contexto social, como uma perspectiva ampla, macro, como se fosse uma teia, um tecido social, que é feito por pluralidades, por diversidades. É um conjunto de tramas, de relações, de comportamentos. Então, tudo isso é que a gente chama de um cenário amplo, de um contexto social. Evidentemente, esse contexto social, em uma determinada perspectiva, que é das organizações, nós precisamos ter muito nítidos, precisar alguns elementos. E os elementos fundantes desse raciocínio é o que o texto traz, apresenta, que é o objetivo, o valor e a tecnologia que são colocados à disposição desse contexto social e, evidentemente, colocando um pouco à parte, no aspecto micro, à disposição das organizações. Então, o objetivo parece ser o motor, da organização. Em regra, esses objetivos estão muito bem nítidos, claros, nos próprios documentos de constituição. O empreendedor precisa saber, a sociedade precisa saber o que é que eu vou oferecer, o que é que aquela empresa, aquela organização oferece. Então, os objetivos aparecem, portanto, como uma perspectiva a ser alcançada, como uma meta. Então, a gente está sempre se movimentando numa perspectiva de operacionalizar e de planejar para buscar esses objetivos nitidamente desenhados no próprio processo de construção e de formação de uma determinada organização. Então, esses objetivos, eles norteiam os valores, e assim como vão nortear também os processos tecnológicos. E esses valores, colegas, eles estão muito associados a uma perspectiva de ética no contexto social que são trazidos para dentro da organização. Então, que comportamentos, ou que condutas devem ser esperadas? O ordenamento social, ele espera determinados comportamentos que são ou que devem ter um resultado que organize, a própria sociedade, que integre a própria sociedade. Se você traz para dentro da empresa, da organização, esses comportamentos e esses condutas, elas devem também integrar, deve harmonizar as organizações. Então, é aquilo que é esperado da organização e de quem faz a própria organização. E, evidentemente, esses valores, eles se expressam no processo de trabalho
e na relação da organização com a sociedade. Essa é uma perspectiva mais subjetiva, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo mais de concretude no ambiente da organização de valores. Mas nós podemos também encontrar os valores numa perspectiva mais simbólica, né, que se materializa. Se materializa em objetos, né, em bens, em dinheiro, em produtos, enfim. Né? Isso faz parte, portanto, de um contexto de concretude desses valores. Enquanto os valores do plano subjetivo estão numa perspectiva mais ideal, né, como aquilo que a gente pode alcançar para se chegar naqueles objetivos, né, um plano mais ideal. Num sentido mais simbólico, esses valores aparecem como resultado desses esforços, né, que é a materialidade. As tecnologias, colega, né, ou a tecnologia, ela vai aparecer aí como um recurso, como uma ferramenta, como um mecanismo, como uma estratégia de concretizar ou para concretizar, né, esses valores e para concretizar esses objetivos propostos no processo de emergência da própria organização. E essas tecnologias, elas são, evidentemente, resultados do desenvolvimento da sociedade. Quanto mais desenvolvida a sociedade, maior é o padrão tecnológico. Lembre-se, se a gente vem em um processo de desenvolvimento, a gente passa de ferramentas muito simples, manuais, para um dado momento histórico, para ferramentas do ponto de vista com base em tecnologia. E esse grande salto vai ser o que a gente chama de revolução industrial, que a gente já falou várias vezes aqui. Então, esse novo padrão tecnológico, assentado na máquina, né, que vai se desenvolvendo, ele é capaz, né, quanto mais desenvolvido, de modificar não só as relações, os processos de trabalho internos das empresas, mas também as relações das pessoas na sociedade, portanto, nesse contexto social. As tecnologias possibilitam avanços e profundos avanços na forma de produzir, seja bens ou serviços, mas também na forma de consumir e nas relações entre as pessoas. Hoje vocês veem um grande exemplo disso, que são, né, as diferentes possibilidades de se permanecer em casa, se trabalhando. Né? Então a pandemia trouxe, e graças a esses avanços nos meios de comunicação, as possibilidades não só de se garantir um determinado padrão produtivo, mas também de se estabelecer novas relações de consumo e serviço. A exemplo das aulas remotas, a exemplo dos deliveries, a exemplo das lives e por aí vai. Então as tecnologias, inclusive, elas são tão determinantes nesse contexto social, tendo como referência as organizações, que elas também são capazes de pautar o padrão de desenvolvimento geral de uma sociedade. São as tecnologias que indicam precisamente o processo de acumulação de riquezas de um país, o PIB, e bem como a forma de distribuição de renda interna desses recursos. Né? Os padrões tecnológicos, cada vez mais avançados e utilizados pelas diferentes organizações em diferentes estados nacionais, é que vão delimitar quais os países mais ricos, quais os países mais empobrecidos ou periféricos. Como é que está o nível de trabalho num país mais rico, como é que está o nível de trabalho num país periférico, como é que se dá o grau de apropriação desses níveis de trabalho, de precarização de trabalho, como é que se está o nível de remuneração desses trabalhadores nesses diferentes países que têm padrões tecnológicos diferentes e que têm, portanto, padrões de riqueza diferentes. Né? Então, esse contexto social, ele se determina a partir dessa visão do que a sociedade pretende, que é um objetivo, quais são os valores imbuídos nela e que recursos tecnológicos ela utiliza. E isso você traz, evidentemente, para dentro do campo das organizações. O que elas querem, como elas se comportam, que recursos tecnológicos elas utilizam
para alcançar seus objetivos, seus valores.